Bom dia, terceiro ano. Como é que todos estão? Já depois de uma semana, né? Sem que a gente mantivesse contato, sem que a gente falasse a respeito dos conteúdos. Pois então, aqui estamos em mais um dia de aula, né? Dando continuidade a um assunto em que nós vimos nas últimas aulas, que foi da terceira unidade. Vocês fizeram as atividades avaliativas da primeira e da segunda, e agora nós vamos dar continuidade aos conteúdos da terceira unidade, não é isso? Portanto, eu gostaria que vocês, se puderem, acompanhem com o livro. No livro nós iremos falar sobre um tema bem interessante, que trata-se sobre a ação dos terremotos, né? A ação dos terremotos é o tema que nós iremos abordar hoje, pois a ação dos terremotos, a ação dos vulcões, entre tantos outros. E o que importa saber sobre esse tema? Gente, a ação dos terremotos, por exemplo, não são ocorridos aqui no Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar ou já ouviram dizer, mas são ações que não ocorrem no Brasil, né? Não com a grande magnitude que ocorre em outros países. Vez ou outra, não sei se vocês também já perceberam, ocorrem alguns tremores em algumas regiões específicas, em alguns estados específicos, mas nada além de que ofereça grandes proporções, grandes destruições, como ocorre em alguns países específicos, né? É importante salientar isso, porque existem terremotos, mas o Brasil não faz parte desse ranking de terremotos, desses ápices tão grandes que ocorrem fora do nosso continente, tá? Geralmente, em alguns países, em especial como o Chile e o Japão, são mais característicos digamos assim, dessa ação da natureza, que são os terremotos. Lembrando que o Chile e o Japão são países que eles foram se adaptando a essa realidade. Como assim? Eles foram, com a tecnologia, o avanço tecnológico, eles foram construindo edifícios de forma que esses edifícios, ao sentirem aos abalos sísmicos, ao sentirem os terremotos, eles possam evitar quedas e fazendo com que inúmeras vidas possam ser poupadas, tá? Inúmeras vidas possam evitar com que haja morte, grandes números de mortes. Então, o Chile e o Japão é um dos países que mais enfrentam terremotos, se comparado a alguns outros. Em compensação, eles se adequaram essa natureza, que faz parte da natureza, essa modificação da natureza, e fazem com que muitos edifícios que são construídos possam ter uma estrutura adequada, que possam se sustentar, se modificar de acordo com os abalos sísmicos, tá, meus amores? Isso é importante dizer. Uma outra coisa que a gente também tem que aprender é que temos agentes transformadores internos e agentes transformadores externos. Os agentes transformadores internos, nós nos referimos aos abalos sísmicos, que são os terremotos, e os externos, que são as águas, como assim, as correntezas, as enchentes, o nível de águas de rios que acabam fluindo, saindo do que era propriamente dito controlável, certo? Então, nós temos esses dois agentes que são internos,
e externos, tudo bem? Então, olhem só, aqui no livrinho de vocês, vem dizendo a ação dos terremotos. Basicamente o que eu falei, mas eu vou fazer a leitura para que vocês possam, assim, compreender melhor. Até agora aprendemos que as águas e os ventos transformam as paisagens constantemente e de diferentes maneiras. Porém, não são apenas estes elementos que modificam. Algumas transformações ocorrem em virtude de movimentações que ocorrem no interior do planeta Terra, aos quais causam terremotos, que podem ser sentidos na superfície terrestre. Esses movimentos são conhecidos como terremotos. Os terremotos, quando são intensos, podem modificar a paisagem de um lugar, como você pode observar na imagem a seguir. Então, nós temos uma imagem a seguir, esta daqui, que ao observar, ela foi causada, ela foi transformada justamente devido a um terremoto. Alterações causadas por terremoto em uma estrada. Além disso, os terremotos podem destruir casas, estradas e pontes, como você pode ver no exemplo a seguir. Mais embaixo, nós temos essa outra imagem, né, de casas que foram destruídas, tá, pelos terremotos. Destruição causada por terremotos na cidade de Katmandu, no Nepal, em 2015. Então, fica uma pergunta. Essa pergunta vai servir como uma pergunta presencial, de acordo com o que nós estudamos. Na página 15 diz: é verdade, no Brasil não ocorrem terremotos. Então, diante do que nós estudamos, lemos e eu expliquei para vocês, ocorrem ou não terremotos, certo? Eu havia dito que não é costumeiro ocorrer terremotos em nosso país. Existem abalos sísmicos em algumas regiões, né? E esses abalos sísmicos acabam não destruindo com tanta gana como aqui foram mostradas essas imagens. Então, assim, não é que nós não tenhamos. Isso não é verdade. Existe abalos sísmicos, sim, mas não com grande magnitude como em outros países, como o Tia acabou de citar e deu exemplos aqui, tá? Bom, por enquanto, essa é a nossa aula de hoje, tá certo? A aula de hoje do dia 19/10. Para a próxima aula, falaremos um pouco sobre ações dos vulcões. Vamos por partes, para que a gente não misture as coisas e não se encham de muitas informações e que no final das contas a gente acabe não interpretando de forma coerente as questões que devemos estudar. Tudo bem? Por enquanto é só, tá, meus amores? E qualquer dúvida é só chamar no privado que te está à disposição. Um beijo bem grande e muita saudade de todos vocês. Se Deus quiser, nos encontraremos agora à tarde, não é isso? Para o recebimento dos boletins. Se Deus quiser, estaremos lá para matar um pouquinho essa saudade, essa distância, tá bom? Um beijo enorme.